Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Diego Costa, o tutor de vocês no curso sobre segurança da informação oferecido pelo canal Projeto Root. Então, nessa aula nós vamos abordar as novas tecnologias. Já deixei de cara aqui uma imagem para vocês terem noção do que ela nos beneficia ou o que ela nos prejudica. O uso dela ou a má utilização dessa tecnologia vai nos prejudicar em algum momento. É importante a gente ter noção do que é tecnologia e o que existe de novo no nosso mercado. Esse slide ele tem como objetivo apenas mostrar os dispositivos que estão relacionados ao nosso trabalho, né, a nossa função dentro da empresa. Tecnologicamente falando, nós vamos abordar aqui os principais tipos de dispositivos dentro da empresa. Hoje em dia é muito comum ver tablet dentro da empresa, né? Ou o gestor tem um tablet, ou um funcionário tem um tablet. Tá aí o que é um tablet, né? Então um tablet é uma espécie de computador portátil em formato de prancheta eletrônica, não possui um teclado físico, apenas uma tela sensível ao toque. Pode ser levado para qualquer lugar de forma cômoda e viável, por ser um aparelho pequeno, fino e leve. Então, um tablet é muito comum hoje em dia dentro da nossa empresa, né, do nosso âmbito de trabalho. Por que ele está aqui? Porque ele é comum de se ver dentro do local de trabalho e muitas vezes ele pode ser um problema para ali a equipe de TI, né, ou a equipe de segurança da informação, ou até mesmo os gestores da empresa, tá? O que se pode fazer com um tablet? Sua utilização é muito simples, pois você vê, você toca e tudo acontece. Então, com um tablet é muito fácil e muito simples de se conectar a uma rede e sair então disponibilizando material ou acessando livremente qualquer material disponível numa rede sem fio. Ele é usado geralmente para acessar a internet e assim navegar na web, acessar os e-mails, edição de texto simples, ver vídeos, fotos, ouvir músicas, enfim, fazer algumas coisas que também fazemos utilizando um computador. Então o tablet ele é bem utilizado na empresa quando um funcionário quer ali acessar um e-mail rápido, ou ver um vídeo, ou se comunicar de forma mais dinâmica, né, do que ter que ir até a sua estação de trabalho, ligar o equipamento, logar no domínio da empresa, logar no webmail e disparar um e-mail. Então, muitas vezes o funcionário tem um tablet, acessa o tablet rapidamente e dispara esse e-mail ou essa informação, né? Então ele está disponível a qualquer um. Pode ser bem utilizado dentro da empresa também um tablet. Também nós temos o smartphone, né? Porque o telefone ele sofreu digamos assim, uma evolução gigantesca do que diz respeito à telefonia, porque antigamente o telefone celular ele era utilizado para telefonar apenas, né? Hoje não, hoje ele faz tudo e permite até mesmo fazer uma chamada com ele. Então o celular, né, o smartphone, ele hoje em dia ele tem muito mais funções do que um computador até, né? Então, hoje em dia a gente carrega no bolso, né, um smartphone que tem muitas vezes muito mais processamento do que um computador de mesa, né? Então, as possibilidades que um smartphone nos proporciona no uso do dia a dia são infinitas, né? Da mesma maneira que o tablet proporciona essa interatividade com o âmbito corporativo, o celular e smartphone também proporciona, né, por ser um dispositivo móvel de fácil mobilidade, né, e estar disponível na rede, né, porque ele pode tanto estar conectado num 3G, como também pode estar conectado num sinal de rede sem fio dentro da instituição de trabalho. Ele é considerado um dispositivo tecnológico pela capacidade de realizar diversas tarefas, inclusive fazer ligações de vez em quando, tá? Então, aqui como eu comentei agora, para que serve o smartphone? Então, ele tem acesso à internet, possibilitando a comunicação através de uma rede social,
permite participar de uma reunião através de uma videoconferência, enviar e-mails, ler notícias, tirar fotos, filmar, assistir filmes, ouvir música e alguns modelos até ver televisão. Então, é um dispositivo, como eu acabei de comentar, que ele é muito dinâmico nas possibilidades, né? Então, por ser pequeno e móvel, né, e estar sempre disponível, então é muito utilizado dentro da empresa, tá? Então, nós temos que ter em mente que smartphone e tablet são bem utilizados dentro da empresa. Então, algumas pessoas têm o questionamento se o smartphone pode ser considerado um computador. Eu afirmo para vocês, sim, pode. O smartphone possui características de computador. Pode-se dizer que ele é uma mistura de celular mais o computador. Foi essa a evolução que veio, né? Primeiro colocaram no mercado um celular que fazia ligações e até tinha uma agenda telefônica. E hoje nós temos no mercado um smartphone que faz todas as operações de um microcomputador e até faz a ligação telefônica. Então, vocês notem a inversão de tecnologia, né? Antigamente, um equipamento que podia acessar a internet, ou nem acessar a internet, mas vamos dizer assim, ó, um dispositivo que podia mandar um SMS era considerado alta tecnologia. Hoje em dia, um dispositivo ele faz tudo o que um computador faz e até uma ligação telefônica. Então, isso é para vocês notarem que o dispositivo smartphone ele está tomando conta de um mercado que antigamente era visto como uma alta tecnologia, hoje é visto como o dia a dia, o cotidiano de uma pessoa comum. Não só de uma pessoa que trabalha com tecnologia, mas uma pessoa comum, um usuário de tecnologia comum. Então, o smartphone ele engloba algumas das principais tecnologias de comunicação. Por isso é que é centralizada, digamos assim, a tecnologia no aparelho, né, no smartphone. Porque ele consegue agregar todas as tecnologias que foram vindo durante vários anos em um único dispositivo, em um único equipamento tecnológico. Então, como o curso é de segurança da informação, e a segurança da informação onde é que fica, né? Então, o questionamento que eu vou fazer com vocês é o seguinte: os dispositivos atualmente estão preparados para terem segurança? Os dispositivos eles têm capacidade para processar e armazenar informações? Isso todo mundo sabe, mas tem segurança nesses dispositivos? Ou a gente utiliza o dispositivo porque ele é cômodo, porque ele é rápido, porque ele é funcional, mas as nossas informações estão seguras lá dentro? Então, essas questões é que tem que ser tratadas com mais, digamos, mais preocupação, né? As configurações de fábricas já mantêm parâmetros mínimos de segurança. Acredito eu que vocês já devam ter visto algum material já sobre segurança da informação e sobre mínimo de segurança. Então, por isso que eu estou questionando vocês sobre o equipamento quando vem de fábrica, ele já vem pronto para ser utilizado ou ele precisa de uma série de configurações, né? Antigamente, quando se comprava um computador, o computador tinha que ser instalado, tinha que ser feito um monte de requisitos ali, que muitas vezes precisava de um técnico em informática, de um técnico em computação para executar as tarefas. Hoje em dia tu retira um equipamento da loja, ele vem em uma caixa, tu retira ele da caixa e ele te faz uma única pergunta: qual é o seu nome? Nem a senha é tido como padrão mais, tá? Então muitas vezes a gente acaba utilizando equipamentos sem senha, porque não é solicitado na inicialização. Por que eu vou colocar depois? Por isso que eu afirmo, as configurações de fábrica não mantêm um mínimo de segurança. Equipamentos como smartphone que tenham colocar sua conta de e-mail, mesmo ainda que tenha que colocar a conta de e-mail com usuário e senha, elas não vêm com uma tela de bloqueio por padrão, né? Por exemplo, tu liga o aparelho e define aqui a sua senha de inicialização, ou, né? A primeira pergunta deveria ser esta, porque no momento que a gente desbloqueia um aparelho, né? Desbloquear no sentido de ligar ele, configurar nossas contas e o começa a utilizar,
ele já está vulnerável a ataque, a informação ser vazada. Então, por quê? Porque o usuário ele quer a comodidade, ele quer a disponibilidade. Ele muito pouco pensa em segurança. O usuário consegue identificar o que não é seguro em um dispositivo conectado à rede. Um usuário, vamos imaginar no cenário onde vocês trabalham. Todos os usuários de vocês, todos os funcionários ou colaboradores da empresa devam ter pelo menos um telefone. Pelo menos um telefone, alguns um smartphone, outros uns tablets. Mas todos utilizam a tecnologia de rede sem fio em algum momento. Ou até própria 3G, né, de um celular em algum momento. E eles estão preparados para utilizar, eles sabem os riscos que correm de utilizar um equipamento sem senha, né, um smartphone sem senha. O usuário consegue identificar isso aí? Eu acredito que não. Que não consigam. Eles utilizam as tecnologias como vem de fábrica, né? Como vem padrão de fábrica, né? Alguns colocam o nome, mas muito poucos usam credenciais nos seus equipamentos de dispositivos móveis, né? Então isso entra em questão com o que a gente já viu, inclusive no slide anterior, sobre o uso do BioD, né? Que é o Bring Your Own Device, né? Ou seja, traga o seu dispositivo pessoal para nós. Né? E isso é o uso do BioD. Eu chego no meu ambiente de trabalho com o meu laptop, né, com o meu smartphone, com o meu tablet, que é de uso pessoal. Então isso é prejudicial à rede, à empresa, à informação. Né? O uso do BioD, ele é prejudicial dentro de uma rede? Se sim, se é, por quê? Por que ele é prejudicial? E como inibir os potenciais meios de vulnerabilidades desses dispositivos? Né? Existe uma série de controle que pode ser feita, uma série de políticas de segurança da informação que podem ser adotadas para limitar ou inibir, né, os potenciais meios de vulnerabilidades, né? O uso de dispositivos móveis, né? O próprio smartphone, ele estando conectado numa rede sem fio, ele pode ser utilizado para benefício da empresa. Claro que sim, pode. Da mesma maneira que ele pode ser utilizado para vazamento de informações. Então, existem meios que podem ser feitos, né, para que possa se inibir potenciais meios de vulnerabilidades. Né? Então, o uso de equipamentos que vão proteger a rede, não digo de firewall, né, de proxy, mas equipamentos específicos para o uso de BioD, que são já previstos por algumas normas da política de segurança da informação. Então, esses dispositivos eles podem sim serem prejudiciais à infraestrutura, à segurança da informação dentro de uma empresa. Por isso que eu saliento para vocês, o uso de BioD ele pode sim ser prejudicial. Pode, não é que seja, ele pode, tá? Não é todo mundo que vai utilizar ele para fazer algum malefício, né, à empresa, ou por descuido pode acabar vazando alguma informação, mas é sim um equipamento que pode trazer prejuízos à instituição. Por isso que eu abordo com vocês esse slide sobre novas tecnologias, porque é claro que isso para nós que estamos dentro da TI faz parte do nosso dia a dia, mas o gestor da empresa ele não tem esse conhecimento, ele não tem esse discernimento sobre o que é seguro e o que não é. Então, muitas vezes, os gestores das empresas, eles compram tablet para o funcionário, smartphone corporativo, mas muitas vezes esses equipamentos podem sim sofrerem então ataques de usuários mal intencionados para extrair informações de dentro da empresa. Então, com isso a gente tem que ter um maior cuidado, a gente tem que ter uma maior preocupação em segurança da informação. Aí é que entra as políticas, normas e diretrizes. Então, as políticas, normas e diretrizes definem um conjunto de regras que servem para orientar o funcionamento das corporações e a conduta de colaboradores, parceiros e fornecedores. A eficácia dessas regras, no entanto, depende do processo de formalização
distribuição e controle das políticas. E uma atividade que ficou errado no slide, parece ser simples, pode ser transformar em um grande desafio. Então, esse texto eu extraí do segurança da informação.modulo.com.br para simplificar o que quer dizer políticas, normas e diretrizes. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, quando se faz uma política de segurança da informação, e isso baseado lá na ISO 27002, tá? É tratada da seguinte maneira: os recursos humanos têm sim que participar da TI, ele tem que estar dentro da TI. Tá? Ou a TI tem que estar dentro dos recursos humanos. Por quê? Porque quando recursos humanos contrata alguém, ele é que vai dizer o que aquele funcionário vai fazer dentro da empresa. Eu particularmente passei por uma situação onde eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu entrei dentro da empresa, ninguém me perguntou o que eu queria fazer lá dentro. Como eu conhecia a empresa, eu fui direto no setor de recursos humanos da empresa, mas ninguém me perguntou onde que eu iria e o que eu estava fazendo dentro da empresa. Então, isso já é um erro lá do recursos humanos. Por quê? Porque os recursos humanos têm que informar os colaboradores, por exemplo, a portaria do local, que uma atividade fora do normal tem que ter sido abordada, tu tem que perguntar o que a pessoa quer fazer dentro daquele local, onde ela vai, com quem quer falar, e identificar essa pessoa. Então, eu transitei dentro do local, eu fiz a entrevista de trabalho, ninguém me perguntou nada. Então, se eu fosse mal intencionado, eu poderia entrar dentro da empresa, procurar algum switch de rede, plugar um equipamento ali, ou até mesmo poderia ser sem fio, né? Poderia ser um wireless. Se tivesse no local, eu poderia utilizar uma rede sem fio e testar a vulnerabilidade. Ou eu poderia simplesmente colocar um cabo em loop no switch. Né? Se eu achasse um switch disponível ali que tivesse de fácil acesso, que não é difícil de se encontrar nos locais de trabalho. Onde eu trabalhei, pelo menos eu já vi switches em racks que estão abertos, sem chave, né? Então isso é uma falha gravíssima na segurança da informação, porque a segurança da informação tem que tratar também dos ativos de rede, né? Dos dispositivos que estão dentro do local, né? Não só o virtual, digamos, não só a informação documentada em HDs, mas em dispositivos, digamos assim, de rede, tá? Em equipamentos que estão visíveis às pessoas. Tá? Então, se eu quisesse fazer um atentado à segurança da informação, eu poderia simplesmente pegar um cabinho pequeno, né, um patchcord, e fazer um loop no switch. Vocês já imaginaram a situação do gestor de TI ou do técnico que vai estar lá procurando onde é que está o loop, se não tiver uma política de segurança da informação e ele não tiver normas, não tiver equipamentos bem configurados, bem protegidos e um monitoramento da rede, ficaria impossível de detectar onde é que estava o problema. Certamente ele iria perder horas e horas para identificar o loop na rede. Então, assim como eu passei por uma situação parecida, existem diversas pessoas que já passaram por esse tipo de problema. Que os dispositivos de rede ficam expostos e uma pessoa, por brincadeira ou até mesmo por não gostar daquela empresa, pode sim usar isso como um ataque, né, um atentado, digamos assim, à segurança da informação, porque ele vai deixar indisponível a informação daquela empresa, e isso acarreta em prejuízos para a empresa que está trabalhando ali. Dependendo da situação, pode levar até a questões de mais gravidade, né? Então, por isso que políticas e normas diretrizes vão ser sim uma abordagem que vão martelar a segurança da informação. Ela vai ser, digamos, a estaca da segurança da informação. Ela é que vai prever o que pode ou não e como agir em determinadas situações e quem é que está envolvido nessas situações.
Por isso que nós vamos abordar as políticas e normas e diretrizes de segurança da informação. Então eu deixei aqui para vocês algumas dicas de leituras adicionais, né, sobre BioD. Nós temos 3 links para sites sobre BioD. Então, o primeiro ali é do tiespecialistas.com.br, o segundo é um artigo sobre BioD de 2014 e o terceiro, então, também sobre BioD da Computer World, né, de 2014. Então, estes eu vou deixar como leituras adicionais para vocês, para que vocês possam então terem mais uma noção do uso do BioD e como utilizar ele na prática mesmo, né? Então essas leituras são adicionais, mas tem muita coisa, muita informação interessante nesses materiais que eu vou deixar aqui para vocês. Então aqui também foram os sites consultados, tá? O Tech Tudo sobre o que é um smartphone e para que serve, Mochileiro Digital sobre o que é um tablet, tá? E segurança da informação, o que é BioD. Eu vejo vocês então na próxima aula.